Olá, aluno! Tudo bem? Desde que o mundo é mundo... Tá, pera. Desde quando o mundo é mundo? Quando foi que o mundo surgiu? Esse é um dos mistérios mais antigos da civilização. Desde que o homem começou a pensar que pensa, ele começou a se questionar de onde tinha surgido tudo. Além disso, existe uma outra pergunta que paira sobre a sociedade cotidianamente. Estamos sozinhos no universo? É sobre isso que a nossa aula vai falar. Vem comigo. Sempre foi um fascínio, sempre foi um mistério da humanidade compreender as questões que envolvem o universo. E prova disso são alguns grandes sítios arqueológicos, alguns grandes monumentos que foram erguidos para tentar explicar as coisas que até hoje nós não conseguimos compreender bem como é que funcionavam. Por exemplo, as pedras lá em Stonehenge e o monumento erguido em Newgrange, na Irlanda, que também nós não compreendemos bem o que é que significava. Achamos que tem alguma coisa a ver com o comprimento, com a duração do dia, mas são exemplos de monumentos que tentam explicar a relação do ser humano com o universo, como foi o surgimento dele. São questões filosóficas, históricas, que têm muito a ver com o pensamento do ser humano com relação a como foi o surgimento, como foi a origem, como é a nossa relação com o planeta, com as estrelas, com o universo que nos cerca. Criacionismo ou Big Bang? Qual teoria está correta? Em que você acredita? Muito além dessas duas teorias, durante muito tempo na história da humanidade, várias civilizações encontraram maneiras ou tentativas de explicar o surgimento do mundo. A mitologia grega fala a respeito de Gaia, que era a mãe dos deuses, que deu origem aos titãs. Nós temos a mitologia romana, que é muito semelhante. Nós temos ainda a mitologia hindu, que tenta explicar de uma maneira diferente. Nós temos os índios Ticuna, na Amazônia, que tem também sua versão para a criação do universo. Então, são versões, são tentativas de explicações mitológicas, cosmogônicas, que tentam explicar como foi que tudo que nós vemos, tudo que nós vivemos, surgiu. Para além da mitologia, da cosmogonia, surgiu a filosofia, que era a ciência da época, e Tales de Mileto causou uma revolução. Ele foi a primeira pessoa, o primeiro filósofo pré-socrático que chegou a uma tentativa de explicar os fenômenos naturais sem incluir deuses. Ele disse que se relacionavam os fenômenos à água e, a partir daí, os fenômenos não tinham mais uma explicação mitológica, e sim uma explicação relacionada a um material. Logo após Tales vieram vários outros filósofos que tentaram explicar os fenômenos que aconteciam de diferentes maneiras. Olha aqui uma lista de alguns deles. Nós temos aí Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Demócrito, Heráclides, Aristóteles, Aristarco, Hiparco, Ptolomeu. Todos esses caras foram filósofos e criaram explicações para diferentes fenômenos que eles observavam. Algumas dessas explicações, como por exemplo o mapa estelar feito por Ptolomeu, perduraram durante muito tempo. Algumas obras deles serviram de base, de início para trabalhos que explicariam no futuro fenômenos naturais relacionados à física. Após os filósofos pré-socráticos, começou a dar base científica para que descobertas fossem realizadas. E então chegou em Nicolau Copérnico, Isaac Newton, Galileu Galilei,
essas três personalidades foram muito importantes na área científica, pois eles chegaram a algumas conclusões que embasariam e trariam o início, a introdução de descobertas importantíssimas para a física. Por exemplo, é baseado no estudo desses caras que foi possível o lançamento de telescópios espaciais como o Hubble. E através do telescópio Hubble, o ser humano chegou a algumas descobertas imprescindíveis para a compreensão do universo. Por exemplo, que o universo se expande. Por exemplo, a teoria do Big Bang, que é uma teoria científica aceita por inúmeros pensadores atuais, que explica que antigamente o universo inteiro estava comprimido em um único ponto. E aí esse ponto explodiu, e isso explicaria, por exemplo, por que o universo está se expandindo até hoje. Portanto, esses pensadores, esses cientistas, eles lançaram base para que nós pudéssemos compreender cada vez mais os mistérios relacionados à astronomia, que é a ciência que estuda o universo para que nós, seres humanos, consigamos compreender melhor o surgimento dele. E através do telescópio Hubble, várias outras descobertas puderam ser feitas a fim de que nós conseguíssemos compreender os mistérios que cercam o nosso universo. O estudo e compreensão trazidos por Galileu, por Newton, por Copérnico, nos deram base para que nós saíssemos da teoria geocêntrica, por conta de nós estarmos na Terra, por conta do movimento aparente da Lua, do Sol. Por muito tempo acreditou-se que nós fôssemos o centro do universo. E através das descobertas feitas por esses cientistas, nós conseguimos chegar à conclusão que não, que o Sol está lá no centro, que a Terra gira em torno do Sol e que, para além disso, nós estamos dentro de uma galáxia, e essa é só uma das muitas galáxias que existem, que o universo é imenso e vasto. Nós conseguimos observar alguns astros celestes aqui da Terra. Entre esses astros tem as estrelas. A estrela mais próxima da Terra é o Sol, porém, à noite nós conseguimos visualizar uma outra infinita quantidade de estrelas. Isso acontece porque o brilho do Sol, que é a nossa estrela mais próxima, impede durante o dia que nós visualizemos essas demais estrelas. Mas como é que nasce uma estrela? Como é o ciclo de vida desse astro celeste? Observa aqui. Nós vemos aí que no início nós temos uma nuvem estelar, uma nebulosa. Dessa nebulosa nós temos duas possibilidades. Ela pode virar uma estrela pequena ou uma estrela grande. Na estrela pequena, ela dá origem, depois de alguns milhões de anos, a uma gigante vermelha. Essa gigante vermelha continua evoluindo e vira uma nebulosa planetária. E aí a morte da estrela é uma anã branca. É assim que termina a vida de uma estrela pequena. Já a estrela grande, ela vira uma supergigante vermelha, depois uma supernova, e aí a supernova pode ter dois caminhos. Ela pode virar uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Vale lembrar que o ciclo de vida de uma estrela que nós observamos aí, nós estamos falando de alguns milhões de anos, certo? Não é um ciclo de vida que nós consigamos perceber. Não é que o Sol, daqui a pouco, daqui a alguns séculos, ele vai crescer, virar uma gigante vermelha, engolir, queimar a Terra. Não é isso. Nós estamos falando de milhões de anos para que o ciclo de vida de uma estrela se concretize. Nós estamos inseridos no sistema solar. O Sol é uma estrela e, por conta da sua enorme massa, ela consegue ter alguns outros corpos celestes orbitando-a. Esses corpos celestes são chamados de planetas. Os planetas do sistema solar foram divididos em duas categorias. Os planetas interiores ou telúricos, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e aqueles planetas exteriores, que são os mais afastados, Júpiter, Urano, Netuno e Saturno. Esses planetas exteriores são chamados de gigantes gasosos, pois são planetas formados basicamente por gases.
Especula-se que há um núcleo rochoso em seu centro, porém, nós ainda não conseguimos a confirmação dessa teoria. É a teoria mais aceita atualmente no mundo científico. Além de pertencer ao Sistema Solar, nós estamos na galáxia chamada de Via Láctea, que recebeu esse nome porque à noite, se nós observarmos o céu, nós conseguimos ver um caminho, e antigamente esse caminho era bem branco. Então, Via Láctea, caminho do leite, foi esse o motivo de a nossa galáxia receber esse nome. Aqui da Terra, nós conseguimos observar alguns outros planetas e alguns outros componentes do Sistema Solar. Observe o slide. Esse slide mostra a respeito de cada um dos planetas que compõem o Sistema Solar. Você pode ver aí Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E aí as informações de cada um deles, a massa, a gravidade, a duração do dia, a duração do ano e o número de luas que cada um desses planetas tem. Existem alguns outros componentes do Sistema Solar. Por exemplo, a Lua. As luas são satélites naturais que orbitam os planetas. Planeta não, que nós temos como exemplo Plutão. Os cometas, por exemplo, aí o cometa Aison. Tem ainda asteroides, meteoroides e anel planetário. São alguns dos componentes que pertencem também ao nosso Sistema Solar. Já pensou ir com a sua família passar um final de semana ali em Marte? As viagens espaciais, elas estão muito comumente representadas nos livros e filmes e séries de ficção científica. Do imaginário do ser humano poder percorrer o universo e fazer isso de maneira muito rápida. Mas não é tão simples assim. O ser humano já realizou algumas incursões até a Lua. O ser humano tem uma estação espacial que orbita o planeta Terra, porém as nossas viagens espaciais se limitam aí, pois um custo para uma viagem espacial é muito alto. Além disso, existe a questão do tempo, a questão dos alimentos, a distância entre planetas é muito grande. A diferença com relação ao ambiente, a gravidade. Por que que nós, seres humanos que estamos destruindo o planeta Terra, não vamos lá colonizar Marte? Não é tão simples assim. Existe uma série de fatores que devem ser levados em consideração ao fazer uma viagem como essa, ao fazer uma viagem espacial qualquer. Existem os custos, existe o combustível, existe o equipamento. Então, tem vários fatores que eles dificultam a viagem do ser humano. Além disso, por conta das grandes distâncias, nós ainda não temos a capacidade, a tecnologia de percorrer essas distâncias em um curto período de tempo. Por isso, as viagens espaciais são ainda e continuarão sendo por algum tempo uma parte do imaginário do ser humano. Existe ainda aquela pergunta que eu fiz lá na introdução da aula. Estamos sozinhos no universo? O imaginário do ser humano nos coloca convivendo com seres extraterrestres de vários locais e de várias formas, diversas aparências. Mas será que existe? O que é vida? Será que para existir vida precisa de um planeta com as condições que a Terra tem? Será que existe esse planeta? Existe uma série de questões que devem ser consideradas para tentar resolver essa questão de se estamos ou não sozinhos no universo. E essa reflexão vai muito além da existência ou não de seres com inteligência. Será que existem seres que não são inteligentes? Nós temos a sonda Voyager, que recentemente ultrapassou os limites do Sistema Solar e leva consigo uma série de informações que pode ser recebida por uma civilização distante. Será? Essas são questões que serão respondidas com o passar do tempo pela humanidade. Então, aluno, o que é que você pensa a respeito disso que a gente estudou?
Esse é um assunto muito amplo, muito vasto. Existe uma série de questões que devem ser abordadas. A física, que vai desde o microscópico até o macroscópico, como o estudo do universo, de estrelas, de planetas, ela tem suas respostas não alcançadas, suas perguntas não respondidas. E aí cabe a nós esperar, pensar um pouco a respeito de tudo que nós estudamos e aguardar que a humanidade chegue ou não a alguma dessas respostas. Obrigado pela tua atenção. Essa foi a nossa aula. Até mais.